Olá pessoal, professor Rildo Vaz. Gente, hoje vamos fazer aqui um pequeno estudo sobre a química orgânica, onde o tópico de hoje vai ser em classificação do carbono na cadeia carbônica. Algo bem simples e bem prático, viu, turma? Olha aí, vamos lá? Todas as vezes quando nós falarmos então de classificação do carbono na cadeia, há uma necessidade então da gente primeiramente enxergar que as sequências de carbonos, a série de carbonos, elas estão entre ligações que favorecem o que nós chamamos de cadeias carbônicas. Nessa observação que você vê aí, nós temos dois carbonos interligados então por uma ligação bem simples. O que classifica então esse carbono, ou melhor dizendo, cada um deles são chamados então de carbonos primários. Carbono primário porque está ligado somente a um carbono. Se caso eu tivesse então nesse carbono aí, se eu ligasse então um carbono a ele, eu iria observar então que existe dois carbonos nessa estrutura. Deixaria então de ser carbono primário para ser um carbono secundário. Caso eu tivesse então nesse mesmo carbono um outro carbono ligado a ele, aí então eu veria três carbonos, que eu classificaria esse carbono como um carbono terciário. Se eu ligasse mais um carbono a esse mesmo carbono que aí eu tenho no centro, ele deixaria de ser um carbono terciário para ser um carbono quaternário. Então, olhando bem, esse carbono no qual estou citando aí, existe então ligado a ele a 4 carbonos, o que classifica esse carbono por ser carbono quaternário. Pessoal, isso faz com que a gente entenda que quem classifica o carbono na cadeia é o próprio carbono. Então, se nós observarmos os carbonos que aí estão, olha, os que eu acrescentei nesse carbono, eles são primários, pois cada um deles estão ligados somente a um carbono. Então, só para que a gente possa entender algo aqui bem mais, digamos assim, importante. Toda vez que você for classificar um carbono na cadeia, observem bem o carbono, para que você possa enxergá-lo se nele está ligado um carbono, ou 2 carbonos, ou 3 carbonos, ou até 4 carbonos. Só lembrando, viu gente, que o carbono ele é tetravalente, ele realiza 4 ligações. E diante de uma cadeia carbônica, esse carbono só pode ser classificado então por ele mesmo, seja ele primário, secundário, terciário ou quaternário. Pessoal, para que a gente possa entender melhor um pouco sobre isso, vamos observar então aqui alguns exemplos. Acompanhe comigo. Vou imaginar então que eu tivesse essa seguinte estrutura. Tá? Vamos entender aqui o seguinte. Se trata de uma cadeia carbônica, perfeito? Aonde eu vejo, aqui no caso já tem os hidrogênios que já estão inseridos nessa estrutura. Então se eu tivesse, por exemplo, tá? Se eu fosse então classificar essa estrutura que aí eu tenho, vou imaginar então esse carbono aqui eu tenho. Tá? Olhando para esse carbono, eu vou observar que ele está ligado somente a um carbono. Então eu classifico esse carbono como um carbono primário. Se eu for olhar esse carbono aqui, eu vou olhar que ele está ligado a esse carbono e a outro carbono. Então eu chamo de carbono secundário. Olhando bem para esse carbono aqui, ele tem também a mesma forma como eu expliquei do carbono anterior. Olha, observe que ele também está ligado a 2 carbonos. Então é um carbono secundário. Olha o próximo carbono. Observa que ele, como está na extremidade, só está ligado então a um carbono. Então eu chamo de carbono, carbono primário, tá? Carbono primário. Bom, aqui então eu tenho nessa estrutura, existe 2 carbonos primários e 2 secundários. Legal? Olha o próximo exemplo aqui. Nota que nessa estrutura, eu vou ver que esses carbonos que aqui eu tenho, olha, que estão nas extremidades, observe então que eles estão ligados somente a um carbono. Olha aí, gente, somente a um carbono. Então, logo, eles são classificados como carbonos primários. Perfeito? Se eu for analisar os carbonos que estão no centro,
tá? Observa que esse carbono que aqui eu tenho, ele está ligado a um carbono e a 2 carbono. Então se trata de um carbono secundário. Atenção, turma. É importante que a gente, quando faz a classificação do carbono na cadeia, o fato de existir ligações dupla, isso não vai classificar o carbono, viu? Lembre que o carbono, para ser classificado, ele tem que ser classificado por ele mesmo. Então, no caso aí, olha, nós temos um carbono secundário, não é pelo fato de ter a dupla ligação, é porque ele está ligado a um carbono e a outro carbono, são 2 carbonos ligados a ele. Se eu for observar então aqui o próximo carbono, olha, nota que esse carbono está ligado a 1 e está ligado a 2 carbono. Então ele é um chamado carbono secundário. Mais um exemplo. Olha só o que eu tenho. Uma estrutura que eu vejo uma sequência de carbono, porém eu percebo que tem um oxigênio que quebra essa sequência de carbono. Então vamos lá. Vou classificar então esse carbono. Observa que ele está ligado somente a um carbono, então ele é chamado de carbono primário. Se eu for olhar esse outro carbono, ele só está ligado também só a um carbono, então ele é também carbono primário. Perceba que essa ligação que aqui eu tenho, ela está ligada ao elemento oxigênio. E elemento que não seja carbono não classifica o carbono. Reforço que quem classifica o carbono é ele mesmo. Bom, olhando a outra sequência de carbono que aqui eu tenho, olha, esse carbono aqui eu percebo que está ligado ao oxigênio. Mas nota que o oxigênio não classifica o carbono. Eu olho então que ao lado dele, do lado esquerdo, eu vejo um outro carbono. Então eu classifico esse carbono como carbono primário. Bom, próximo. Na sequência, eu vejo que ele está ligado a 1 e está ligado a 2. Então eu digo que esse carbono é carbono secundário. E esse, turma, chamado de carbono primário, pois ele está ligado a um carbono. Ok? Mais um exemplo. Aqui eu tenho uma outra sequência de carbono e eu percebo que existe um elemento nitrogênio que quebra essa sequência. Conclusão, analisando esse carbono aqui, olha, eu percebo que ele não está ligado a nenhum outro carbono. Então, nós chamamos esse carbono com um chamado de nomenclatura conhecido como carbono zero, gente. Tudo bem? Alguns livros falam que esse carbono é chamado de carbono isolado, vamos dizer assim. Carbono isolado. Então aqui ele tem 2 nomenclaturas que nós classificamos o carbono. Então ele é conhecido como carbono zero ou então carbono isolado. Ok? Bom, olhando então os outros carbonos que aqui eu tenho, olha, observa que esse carbono está ligado ao nitrogênio, que não classifica, tá? Quem vai classificar ele é esse carbono que está ligado aqui, ó. Então nós chamamos de carbono primário. Observa que esse outro carbono está ligado a um carbono, ou melhor dizendo, a 2 carbonos, então ele é chamado de carbono secundário. E esse carbono da extremidade é chamado de carbono primário. Olha só, gente. Reforço então que o carbono ele é classificado somente por ele mesmo. Então, quantos carbonos estiverem ligados ao carbono que você está analisando separadamente para dizer se ele é primário, secundário, terciário e quaternário, o número de carbono ligado a ele é que vai classificá-lo diante da cadeia carbônica. Ok, turma? Beleza aí? Bom, vamos olhar aqui para uma questão. Essa questão é uma questão onde a representação dessa fórmula estrutural que aí nós temos, comumente a gente chama de uma cadeia que você não vai enxergar aqui, gente, os carbonos que existem, por exemplo. Bom, analisando aí essa estrutura, gente, perceba que nesse ponto, bem aqui, ó, existe um carbono. Assim como também existe um carbono, e aqui também existe um outro carbono. Tá? Então, onde houver esse encontro, vamos dizer, de linhas que você vê aí, ó, existe um carbono que ele se faz presente nessa região aqui. Ó.
Observa que ele fez uma enumeração, né? Colocou uma enumeração 2, uma enumeração 3 e 4. Bora analisar então essa estrutura. Observa que o carbono 1, no qual ele se refere aqui, ó, ele só está ligado a um carbono. Então nós dizemos que esse carbono aqui é um carbono primário. Observa que esse carbono, que é identificado como carbono 2, ele está ligado a um carbono, A2, aqui ó, A3 e A4 carbono. Então nós dizemos que esse carbono é um carbono quaternário. Olha para o carbono 3, ele está ligado a 1 e está ligado ó, a 2. Então nós dizemos que esse carbono é um carbono secundário. O carbono que é identificado pelo valor 4 aqui, ó, perceba que ele está ligado a 1, a 2 e a 3. Então nós dizemos que ele é um carbono terciário. Classifique então em V ou F as sentenças relacionadas aos carbonos numerados da seguinte cadeia. Então ele diz assim, é verdade que o carbono 1, 2 e 4 são primários? Olha, o carbono 1 é primário, mas o carbono 2 não pode ser primário. Então aqui nós podemos dizer que essa afirmativa, ela seria uma afirmativa o que, gente? Falsa. Não é isso? Então vamos colocar aqui, dizer que é uma alternativa falsa. O carbono 3 se classifica como secundário. Bora ver lá. Olha aí, secundário. Então é verdadeiro. Na cadeia há somente um carbono quaternário. Vamos ver, ó, o carbono 1 é primário, o carbono 2 ele é quaternário, o 3 é secundário e o outro vai ser terciário. Realmente, então só existe um carbono quaternário. O carbono 4 recebe classificação de terciário. Vamos ver lá, ó. Realmente, ó, terciário, então é verdadeiro. Existem 5 carbonos primários na cadeia no modo bem geral. Vamos ver se tem 5 carbonos primários. Se nós analisarmos aí, ó, já identificamos ali ó, os carbonos que são encontrados na extremidade, gente. Como por exemplo, olha, esse é primário, esse outro vem ser carbono primário, esse vem ser primário, outro primário e outro primário. Então soma um total aí, ó, se você for observar, um total de 5 carbonos primários. Então, podemos dizer que essa estrutura no qual nós temos aí é uma estrutura que apresenta 5 carbonos primários. Então, é verdadeiro. Olha aí, turma. Beleza aí? Bem, pessoal, espero que tenham, então, compreendido aí como classificar o carbono na cadeia. Perfeito? Então, até a próxima, turma. Até breve, moçada.